Ele provou sua inocência 20 anos após sua condenação, caso Andrew Malkinson. 2 décadas após uma condenação injusta e tendo que ficar 17 anos preso por um crime hediondo, que não cometeu, Andrew Malkinson foi inocentado após um exame de DNA comprovar que ele era inocente. Mas a pergunta que fica é: como esse erro ocorreu e por que demorou tanto para ser descoberto? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Lugar Injusto. Acompanhe comigo o caso de Andrew Malkinson, que em 2023 teve sua condenação anulada pelo Tribunal de Apelação, após passar 17 anos preso injustamente. Se gostares do vídeo, deixe um gostei quando terminares de assisti-lo e te inscrevas no canal. Filho de Trish Malkinson, Andrew Malkinson nasceu em 23 de janeiro de 1966. Era um homem simples, feliz e que amava viajar. Passou a maior parte dos seus 20 e 30 anos viajando com sua mochila e trabalhando no exterior. Ele começou a trabalhar na Holanda em 1993 e se tornou um residente permanente de lá. Por amar a liberdade de viver no exterior e ter muita experiência viajando, ele rapidamente se sentiu em casa. Em 2003, Andrew foi preso pela primeira vez, suspeito de estrangular uma mulher, deixá-la inconsciente e estupá-la. Na ocasião, ele havia voltado para Grimsby, sua cidade natal, no Reino Unido, para ver seu filho, que ele não via há 10 anos, e ficar um breve momento depois de ter viajado como mochileiro. Andrew havia conseguido um emprego temporário como segurança em um shopping center. Depois ele planejava visitar também o Vietnã e o Camboja. O estupro da vítima, que não teve sua identidade revelada, aconteceu na madrugada de 19 de julho de 2003. Nesse dia, Andrew terminou seu turno e dormiu no sofá de um colega. Eles se conheciam há apenas algumas semanas e o colega mais tarde disse ao tribunal, durante o julgamento de Andrew, que estava dormindo no andar de cima e não tinha certeza de que seu colega estava lá a noite toda. Uma descrição do estuprador foi divulgada ao público, mas Andrew não era compatível com ela. Ele era 3 polegadas mais alto e tinha pelos no peito, enquanto que a vítima disse que seu agressor tinha o peito liso, sem pelos, e Andrew tinha tatuagens proeminentes em seus antebraços, enquanto a descrição do suspeito não mencionava nenhuma tatuagem. A vítima também disse que se lembrava de ter causado um arranhão profundo na bochecha direita de seu agressor, mas Andrew foi visto no trabalho sem arranhões no dia seguinte. À esquerda está a foto de Andrew quando ele foi preso e à direita temos a imagem eletrônica do suspeito, feita com a ajuda da vítima. 4 semanas antes do ataque, Andrew foi parado por 2 policiais em Little Woolton enquanto estava na garupa de uma motocicleta off-road. Tanto Andrew quanto o motorista tiveram seus dados coletados. Então, no dia seguinte ao incidente, esses 2 policiais se lembraram de Andrew e disseram que sua aparência batia com a descrição do criminoso, mas quando foram visitá-lo, ele não tinha nenhum arranhão no rosto. Mesmo assim, 2 semanas depois, os policiais falaram com Andrew novamente, dizendo que ele era um suspeito. Ele ficou surpreso e mostrou seu tórax aos policiais, para que vissem que ele tinha pelos em seu peito, já que nunca os tinha raspado. Os policiais insistiram, então Andrew voluntariamente concordou em participar do reconhecimento criminal. Após isso, a vítima do crime e uma testemunha, chamada Beverly Craig, foram levadas juntas e tarde da noite para fazerem o reconhecimento criminal, o que é contra as diretrizes desse procedimento. A vítima escolheu Andrew, mas a testemunha inicialmente foi com outro homem, mudando para Andrew somente após sair da sala com um policial. Michael Sword, o parceiro da testemunha, que disse que estava dirigindo com ela na noite do ataque, só foi chamado 6 meses depois, e também escolheu Andrew, que não conseguia acreditar que a vítima o tinha identificado como o agressor. Outra testemunha, com quem Andrew estava hospedado um pouco antes do ataque, foi usada para persuadir o júri de que ele era excêntrico, sonâmbulo e que urinou em seu sofá quando entrou em seu quarto após beber muito. Essa testemunha também disse que Andrew era ativo à noite. No entanto, em 2021, ela disse que a polícia ameaçou ela e seu marido com prisão na época se eles não comparecessem como testemunhas, e que duvidava que Andrew fosse o estuprador. Não havia evidências de DNA ou outra evidência forense que ligasse Andrew ao crime. Em seu resumo do julgamento, o juiz disse que o caso da promotoria dependia do depoimento de testemunhas e enfatizou que as testemunhas eram honestas. Após um julgamento no Tribunal da Coroa de Manchester, Andrew Malkinson foi condenado à prisão perpétua em 30 de março de 2004, com direito à liberdade condicional após 7 anos, por estuprar uma mulher de 33 anos, mãe de 2 crianças, no aterro da rodovia de Salford, na Grande Manchester, em 19 de julho de 2003. Após ser condenado,
Andrew gritou protestando sua inocência enquanto era levado para fora do tribunal. Andrew falou que, enquanto estava preso, pensou em suicídio muitas vezes. Disse também que temia pela sua vida porque havia ameaça de outros presos que o viam como um infrator condenado, como um alvo fácil. A sua ex-namorada, Karen Schuitemacher, que ele conheceu quando fazia trabalhos casuais na Holanda e que também havia sido seu último relacionamento, sempre o apoiou, dizendo que sabia que ele era incapaz de cometer o crime do qual fora acusado e escrevendo cartas de apoio às autoridades do Reino Unido. Outra pessoa que sempre acreditou em Andrew foi sua mãe, Trish Malkinson. Diferente de sua irmã Sarah, que o renegou após ele ser condenado. Abrindo um parêntese aqui para esclarecer que durante o vídeo, o nome das instituições serão traduzidas para o português, enquanto as siglas continuarão como são em inglês. Em julho de 2006, o Tribunal de Apelação rejeitou uma contestação contra a condenação de Andrew. Em 2007, graças às novas técnicas de DNA, foi encontrada, na roupa da vítima, uma amostra de DNA masculino. A Polícia da Grande Manchester, GMP, e o Serviço de Procuradoria da Coroa, CPS, foram alertados. Então a GMP pesquisou uma correspondência desse DNA em seu banco de dados, mas não encontraram nada, ficando assim evidente que esse DNA não era nem de Andrew e nem do namorado da vítima. Em abril de 2008, um relatório sobre a nova descoberta de DNA foi escrito pelo Serviço de Ciência Forense, FSS. Então, em julho de 2009, Andrew recorreu à Comissão de Revisão de Casos Criminais, CCRC, um órgão independente, financiado pelo Ministério da Justiça, que examina possíveis erros judiciais. No mês seguinte, um membro do CCRC registrou que aquele DNA não mudaria em nada a situação de Andrew, porque as testemunhas já o tinham identificado no julgamento. Em dezembro do mesmo ano, a Polícia da Grande Manchester, GMP, e o Serviço de Procuradoria da Coroa, CPS, se encontraram com cientistas forenses no FSS para discutir sobre o DNA encontrado. Foi reconhecido que a localização do DNA no colete era específica do crime, pois foi próximo a um local onde a vítima foi mordida gravemente, mas mesmo assim, nenhum trabalho adicional foi encomendado. Um registro dessa reunião confirma que o cientista forense do caso recomendou que o teste YSTR, que isola o cromossomo masculino, conforme encomendado pelos advogados de Andrew uma década depois, fosse feito para obter um resultado mais claro, mas o CPS desaconselhou isso. O chefe do CPS em Manchester informou que, a menos que houvesse uma apelação, ele não via necessidade de adicionar mais trabalho a esse processo. Após 7 anos preso, se Andrew houvesse se matriculado em um curso de tratamento para criminosos, ele poderia ter sido solto. Em vez disso, ele se recusou a fazer o curso e continuou afirmando que era inocente, pois não conseguia fingir que fez algo tão grave. Como resultado, passou mais que o dobro do tempo na prisão, pois ao se negar a fazer o curso e não admitir que era culpado, ficou mais 10 anos preso. Em novembro de 2011, o registro do caso mostrou que a importância da localização do DNA, na parte superior do colete da vítima, parece ter sido ignorada pelo CCRC, apesar do CPS ter reconhecido que era específica do crime 2 anos antes. Então, em 2012, o CCRC recusou o pedido que Andrew havia feito em 2009, sem sequer analisar o arquivo policial completo, ou solicitar mais testes de DNA, apesar do Tribunal de Apelações ter inocentado outro homem de estupro em circunstâncias quase idênticas. Em 2017, a ONG de Assistência Jurídica Apelo em português, que investiga erros judiciais, resolveu pegar o caso de Andrew Malkinson. Então, em julho de 2018, um novo requerimento foi feito ao CCRC detalhando falhas na evidência da testemunha, mas mesmo assim o CCRC não encomendou mais testes forenses, ou uma nova busca no banco de dados da polícia. Na verdade, em 2020, o CCRC se recusou novamente a encaminhar o caso de Andrew Malkinson ao Tribunal de Apelação. Ainda em 2020, os advogados de Andrew, na Appeal, receberam os resultados iniciais de seus próprios testes de DNA, que ligaram o crime a outro homem desconhecido. Também foram descobertas, pela Appeal, condenações criminais anteriores de testemunha-chave, e só descobriram isso graças a uma impugnação judicial interposta pela Appeal para que a defesa de Andrew conseguisse acesso aos arquivos do caso. Em dezembro desse mesmo ano, Andrew saiu da prisão por bom comportamento, depois de passar 17 anos atrás das grades. Em 2020, antes de ser solto, Andrew escreveu uma carta relatando como ele estava após sua condenação. "Sinto que mudei e fui mudado pelo trauma absoluto de ser forçosamente sequestrado pelo Estado", escreveu ele. Andrew também afirmou que sua prioridade, se fosse solto em liberdade condicional,
seria limpar seu nome completamente. Quando Andrew saiu do presídio HMPCA Camp, em dezembro de 2020, abraçou sua mãe e sussurrou em seu ouvido: "Está tudo acabado agora." Mal ele sabia que suportaria mais 2 anos e meio sendo rotulado como criminoso sexual, com as entrevistas de liberdade condicional intrusivas e a liberdade restrita que isso implicava. Andrew foi preso aos 37 anos e saiu em liberdade condicional um mês antes de completar 55 anos. Após sua libertação, sua equipe jurídica, apoiada pela Appeal, forneceu novas análises em março de 2021, que lançaram dúvidas sobre sua condenação ao CCRC. Essa nova análise de DNA só foi possível porque as amostras foram mantidas pela empresa estatal Forensic Archive Limited. Seu caso foi encaminhado pelo CCRC ao Tribunal de Apelação, um dia após seu 57º aniversário, em 24 de janeiro de 2023, com os resultados do DNA daquele outro homem que havia sido encontrado em fragmentos das roupas da vítima. Esse homem foi identificado e detido, mas depois foi solto sob investigação. Então, em 26 de julho de 2023, Andrew Malkinson foi finalmente inocentado 19 anos após a sua condenação. Nessa audiência em que Andrew foi inocentado, foi onde a extensão das falhas de divulgação da GMP se tornaram públicas pela primeira vez. Trouxeram o fato de que o tribunal nunca foi informado que Michael Sword, uma testemunha-chave, só se apresentou 6 meses após o ocorrido, no dia em que foi preso por outro crime, e também era viciado em heroína e tinha múltiplas condenações criminais das quais o tribunal não tinha conhecimento. A falha na divulgação ocorreu apesar de solicitações explícitas de registros criminais de testemunhas. Em seu testemunho, Michael Sword alegou estar dirigindo no meio da noite com uma mulher que também era testemunha no caso e cujas condenações criminais também não foram reveladas ao tribunal. Ambos disseram que foram testemunhas dos momentos que antecederam o estupro. Os advogados de Andrew afirmaram que Sword, que já faleceu, recebeu penalidades indiscutivelmente brandas em relação às acusações criminais que enfrentou, levantando questões sobre sua motivação como testemunha contra Andrew. Também foi exposto que a vítima havia dito à polícia que ela tinha causado um arranhão tão profundo no rosto do seu agressor, que sua unha acabou quebrando. No dia seguinte, Andrew foi visto pela polícia sem marcas no rosto e, em seu julgamento, o juiz convidou o júri a considerar que a vítima poderia ter se enganado em sua lembrança do arranhão. No entanto, descobriu-se anos após a condenação de Andrew, que o tribunal não recebeu as fotografias tiradas na noite do ataque, que mostravam uma unha da mão esquerda significativamente mais curta que as outras. Essas falhas de divulgação só foram identificadas 15 anos após a condenação de Andrew, quando seu caso foi assumido pela Appeal. A descoberta do DNA no caso também foi quase impossibilitada devido à destruição de provas importantes pela polícia. O colete, sutiã, calcinha e outras roupas da vítima foram destruídos pela polícia enquanto uma ordem de preservação ainda estava em vigor. O novo teste só foi possível porque pequenas amostras de suas roupas foram encontradas em um arquivo nacional pelos representantes de Andrew na apelação. Ao ser inocentado, Andrew começou a tremer quando ouviu o juiz dizer: "Você pode sair como um homem livre." O primeiro pensamento que lhe veio à cabeça foi: "Isso significa que posso sair de férias." Ele pensou isso porque mesmo em liberdade condicional, Andrew não podia fazer o que mais amava: viajar, pois sabia que poucos países concedem visto a um criminoso sexual condenado. Por mais que o DNA tenha inocentado Andrew, as outras provas, para ele, eram tão importantes quanto, pois, segundo o próprio Andrew, sem essas falhas da polícia da Grande Manchester, GMP, ele não teria sido condenado, ele teria tido um julgamento justo. Trish Malkinson, mãe de Andrew, estava no tribunal quando seu filho foi inocentado. Seu alívio veio junto com uma fúria silenciosa pelo que o sistema de justiça fez seu filho passar. Sendo já uma idosa de 77 anos, ela disse: "É 1/3 da vida dele que se foi. Ele nunca poderá substituí-lo. Poderá? Não importa o resultado ou qual compensação." Andrew abraçou sua mãe novamente, assim como fez quando saiu da prisão, e disse: "Desta vez acabou, realmente acabou." Quando saiu do tribunal de apelação, Andrew, que normalmente é um homem calmo, estava bem alterado quando fez um discurso cheio de críticas à GMP. A chamou de mentirosa por não revelar as falhas que haviam no caso contra ele e por destruir evidências importantes. Lendo uma declaração para jornalistas, do lado de fora do Royal Courts of Justice, Andrew disse: "Eu fui à delegacia em 2013 e disse aos policiais que eu era inocente. Eles não acreditaram em mim. Eu fui ao Tribunal da Coroa em Manchester em 2004 e disse ao júri que eu era inocente.
Eles não acreditaram em mim. Eu vim a este tribunal de apelação em 2006 e disse a eles que eu era inocente. Eles não acreditaram em mim. Eu me inscrevi na Comissão de Revisão de Casos Criminais, que supostamente investiga erros judiciais, e disse a eles que eu era inocente. Eles não investigaram e não acreditaram em mim. Não uma, mas 2 vezes. Hoje dissemos a este tribunal que eu era inocente e, finalmente, eles ouviram. Mas eu fui inocente o tempo todo, por cada um desses 20 anos que se passaram até agora. Nada que qualquer policial, tribunal ou comissão disse sobre mim desde 2003 mudou essa realidade. A GMP pediu desculpas a Andrew após a decisão do juiz, dizendo que ele havia sido vítima de um grave erro judiciário. Sarah Jackson, uma chefe de polícia assistente, disse: embora esperemos que esse resultado lhe dê um senso de justiça muito esperado, reconhecemos que isso não devolve os anos que ele perdeu. Andrew não se comoveu com o pedido de desculpas e afirmou que aquilo não era um pedido de desculpas de verdade. A polícia também se desculpou com a vítima do crime, porque o verdadeiro infrator ainda não foi levado à justiça. Após isso, Andrew voltou ao seu eu habitual e tranquilo enquanto era confortado pelo cachorro de seu advogado, um spaniel chamado Basil, que o estava esperando do lado de fora. Andrew também ligou para sua ex, Karen Schuitemacher, para lhe contar a novidade, mas na verdade ele não precisava, pois ela passou o dia todo acompanhando a transmissão e quando ele ligou, ela já estava cheia de felicitações para ele. Inclusive, foi Karen quem encontrou a instituição de caridade e o escritório de advocacia Pew, que ajudou Andrew a ser inocentado. Enquanto estava na cadeia, Andrew manteve sua mente focada em estudos e saiu da prisão com um diploma universitário em matemática e física pela Open University. Agora livre, Andrew luta para que a injustiça que aconteceu com ele não seja repetida com mais ninguém. Após ser inocentado, Andrew disse que ficou enjoado ao saber que os custos de pensão e hospedagem na prisão eram deduzidos da indenização para os condenados injustamente, ou seja, ele ia ter que usar qualquer indenização que recebesse pelo erro judiciário do governo, para pagar pela alimentação e alojamento que recebeu enquanto estava preso. Então, após indignação generalizada sobre o caso de Andrew Malkinson e um mês após ele ser inocentado, essa política foi abruptamente encerrada, garantindo assim que os condenados injustamente não tenham mais que pagar os custos de vida economizados na prisão. O Lord Chanceler Alex Shalksey, que revogou essa regra, disse que essa mudança de senso comum garantirá que as vítimas não tenham que pagar 2 vezes por crimes que não cometeram. Em agosto de 2023, o governo do Reino Unido ordenou um inquérito independente para investigar o caso Andrew Malkinson. O inquérito investiga a Polícia da Grande Manchester, GMP, o Serviço de Promotoria da Coroa, CPS, e a Comissão de Revisão de Casos Criminais, CCRC, para apurar as ações tomadas antes da condenação de Andrew e seus pedidos subsequentes de apelação. Em abril de 2024, o CCRC se desculpou com Andrew Malkinson após a conclusão de um relatório de uma revisão independente feita por Chris Henlexey sobre o tratamento do caso. Andrew não aceitou o pedido de desculpas e disse que ele veio tarde demais, pois Ellen Picherobi, presidente do CCRC, deveria ter se desculpado em julho de 2023, quando Andrew foi inocentado. Andrew disse na ocasião: as falhas do CCRC me causaram um mundo de dor. Até a polícia se desculpou imediatamente. Parece que Ellen Picher só está se desculpando agora porque o CCRC foi descoberto, e a última saída de emergência agora se fechou para eles. Ele também disse que seu advogado escreveu para Ellen Picher em setembro de 2023, solicitando um pedido de desculpas e ela recusou. Em outubro de 2024, o Escritório Independente de Conduta Policial, IOPC, que é um órgão de fiscalização, anunciou que 4 policiais envolvidos na condenação de Andrew estavam sob investigação. Em setembro de 2024, Andrew se candidatou para receber a compensação por erros judiciais. Em novembro, ele recebeu uma carta informando que o tempo de espera para a resposta era de 31 semanas, ou seja, ele terá que esperar até abril de 2025 para receber essa compensação. Andrew só não se candidatou antes para receber essa compensação provisória, porque queria ter certeza de que essa ação não o impediria de receber assistência jurídica para processar a polícia. Para isso, ele conseguiu uma mudança na lei, para que quaisquer pagamentos de compensação provisória por erros judiciais não afetassem a elegibilidade de uma pessoa para assistência jurídica para processar a polícia ou outros órgãos públicos relacionados à condenação. A próxima mudança que Andrew busca é mudar o teto do valor da compensação que uma pessoa pode receber por erros judiciais, que atualmente é de 1 milhão de libras esterlinas para quem ficou 10 ou mais anos preso.
Andrew busca essa mudança porque, segundo ele, 1 milhão é irrisório para alguém que teve que viver o que ele viveu. Se gostastes do vídeo, curta-o e compartilhe-o nas redes sociais. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.